E eu sempre reforço aqui que o quadro Café com Previdência é feito especialmente para você, ouvinte telespectador do programa. É por isso que o nosso telefone sempre fica disponível, 32220001. 32220001 é o telefone que você pode encaminhar aí a sua pergunta, a sua dúvida, porque o quadro Café com Previdência vai trazer a orientação adequada para você. Quem está hoje comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o Farlandes Guimarães. Bom dia, Farlandes, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, Ian, todos os ouvintes, telespectadores. Prazer novamente estar aqui com vocês nessa manhã. É um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante que é a Previdência Social, porque você sempre traz um tema importante, né? Exatamente, Flaviano. Hoje a gente sempre vem falando aqui sobre a importância da pessoa se planejar para aposentar, né? Eu digo que faço uma ilustração. Imagina a pessoa está chegando num quebra-mola. Se está muito próximo e ela vem numa velocidade muito rápida, é difícil ela parar. Ela vai ter um tranco ali a hora que ela chegar no quebra-mola. E na Previdência é basicamente isso. Se a pessoa ela se planeja, consegue ser previdente, olha, no próximo quarteirão tem um quebra-mola. Qual que é a minha velocidade aqui? Qual que é a minha velocidade de segurança? A pessoa consegue se planejar, avaliar como que ela está contribuindo, o valor que ela está contribuindo, se esse valor que ela está contribuindo está compatível com o seu padrão de vida, de acordo com a legislação previdenciária, quanto que ela pode receber e tentar criar mecanismos, estratégias para que ela possa receber um valor compatível com o padrão de vida que ela tem. Se ela não se preparar, ela vai chegar no quebra-mola desavisada e vai ter um tranco ali, uma surpresa, que pode, às vezes, na grande maioria das vezes, a pessoa vai ter um susto, e aí, no momento que a pessoa mais precisa, ela não vai ter um rendimento de acordo com o seu padrão de vida. E sem falar também, Flaviano, que hoje o INSS tem utilizado muito do cruzamento de dados, da inteligência artificial, para conceder os benefícios. Quando a pessoa se planeja para a aposentadoria, ela consegue avaliar o seu cadastro. Se tem alguma inconsistência, ela corrigir, para que quando ela chegar no momento da aposentadoria, ela não tenha nenhum tipo de transtorno. Até aquela pessoa que se planeja, às vezes ela tem um pequeno desgaste, mas é bem diferente da pessoa que não se planejou para nada, né? Junto ao INSS, essa pessoa que não se planejou, ela vai ter um susto com relação ao valor, se ela nunca se preocupou, ela nunca buscou se informar sobre como funciona a legislação, do que aquela pessoa que vem acompanhando, não deixou para a última hora a questão previdenciária. Essa pessoa ela vai ter mais tranquilidade, vai estar numa situação mais confortável para decidir o momento de requerer a sua aposentadoria, considerando as incertezas políticas que a gente tem, econômicas, jurídicas. O país, a gente não tem um plano de previdência público estável, entra governo, sai governo, falam-se em reforma de previdência. Então, é algo que a pessoa precisa buscar essa informação previdenciária o quanto antes. Quando eu vou começar minha contribuição previdenciária? A partir dos 16 anos, a pessoa pode começar a pagar o INSS. Ninguém me falou isso, eu fui começar a pagar depois dos 20. Mas quem está nos ouvindo, a pessoa pode, a partir dos 16 anos, começar a contribuir com o INSS e estudando ali como é que funciona o nosso sistema previdenciário e usufruir da melhor forma. É por isso que a gente sempre traz para você uma informação adequada, né, para que você tenha a oportunidade, né, de se planejar, principalmente quando o assunto é previdência social. E a gente tem aqui já algumas perguntas, né? O nosso WhatsApp tá liberado, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta, porque o Farlandes está aqui para responder você. Queria até começar com a pergunta do Rafael. Ele está dizendo que uma amiga sofreu um AVC tem uns 4 anos, né? Ela está acamada. Ela já fez 4 perícias na Previdência e não foi aprovada. A mãe dela é aposentada, recebe 2 aposentadorias. A pensão do marido falecido e a aposentadoria dela. No caso da falta da mãe, né? Essa pessoa que está acamada, vai receber as 2 aposentadorias do pai e da mãe? Vamos lá, são 2 perguntas em uma, né? 2 em uma. Olha, a primeira pergunta é sobre a questão dessa pessoa que sofreu AVC e está acamada. Por que ela não passou nessa perícia? Foi algo relacionado ao cadastro dela junto ao INSS, ligado à contribuição, se ela pagava ou não o INSS, ou algo mais ligado
a questão médica. Então, isso precisa ser esclarecido. A orientação, buscar um profissional para avaliar se é caso de manejar uma ação na Justiça Federal para conceder esse benefício previdenciário para ela. Mas ele tem que ser analisado esse caso concreto. Na falta da mãe dela, que é pensionista e aposentada, ela vai precisar comprovar, primeiro ponto, a incapacidade dela, que ela estava incapaz quando a mãe dela faleceu. E outro ponto que é extremamente importante é a dependência econômica. Ela tem que ter documentos ligando a dependência econômica dela à mãe. Se ela conseguir demonstrar a incapacidade na época do falecimento da mãe e demonstrar na justiça que ela era dependente, não basta testemunha, não basta só prova testemunhal, é necessário ela comprovar que de fato dependia da mãe para sobreviver. Tudo indica, nesse contexto que essa pessoa encaminhou a mensagem, que a pessoa está acamada. De fato, ela depende da mãe. Mas a justiça não aceita só a prova testemunhal. É necessário ela já se preparar, né? Desejo muita saúde para a mãe dela, mas aqui, como advogada, eu tenho que informar que se ela não tiver uma relação comprovada por meio de documentos, ela não vai conseguir receber essa eventual pensão. Então, é nesse sentido. Primeiro ponto, procurar ajuda para avaliar a situação, por que foi negado. E nesse ponto, numa análise de forma secundária, a possibilidade dela receber a pensão da mãe, ela existe, mas é necessário ter documentos comprovando essa dependência da filha com a mãe. Eu tenho aqui outra dúvida interessante, a dúvida da Solange. Ela está dizendo aqui, ô Farlandes, né, que vai fazer uma perícia médica para se afastar, né? Ela já está com 61 anos, ela não citou o motivo, mas vai fazer a perícia, né? Aí ela está dizendo que no ano que vem completa 62 anos, né? Aí a dúvida dela é o seguinte, eles podem antecipar a aposentadoria dela, né? Ou mesmo afastada, ela completando 62 anos, pode pedir aposentadoria? É a dúvida da Solange. Muito interessante. Muito obrigado, viu, Solange, pela envio da pergunta. Desejo melhoras para você. Olha só, o ano que vem, quando ela completar os 62 anos, ela precisa comprovar, primeiro, a idade, óbvio, e no mínimo 15 anos pagos em dia para o INSS, que a gente fala que é a carência. Esses 15 anos tem que ser comprovado para o INSS, contribuições pagas em dia. Por isso que a gente sempre fala que é importante estar pagando a contribuição previdenciária em dia. Se ela comprovar esses dois requisitos o ano que vem, ela consegue se aposentar por idade. Agora, hoje ela tem um problema que incapacita ela para o trabalho, ela está com um problema de saúde. Ela demonstrando para o INSS que hoje, por meio de laudos, que ela está incapaz para o trabalho, ela pode começar a receber o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ela começa a receber esse benefício agora, né? E o médico do INSS vai falar, olha, você vai receber por 6 meses, por 4 meses, ele que vai determinar de acordo com a incapacidade dela para o trabalho. Lembrando, não basta a pessoa ter um problema de saúde, aquele problema de saúde tem que incapacitar a pessoa para o trabalho. Essa é a razão de existir do benefício do INSS por incapacidade. Se ela comprovar, por meio de laudos, que ela está incapaz para o trabalho, ela vai receber esse benefício por incapacidade. Até quando? Eu não sei. Quem vai determinar isso é o médico do INSS. Vamos supor que o médico conceda para ela 6 meses. E o benefício por incapacidade ele termine próximo dela completar os 62. No mês seguinte, ela já pode solicitar o benefício da aposentadoria por idade, que ela não vai estar submetida a nenhum tipo de pente fino, enfim, porque é uma outra espécie de benefício. Mas, nesse momento, ela pode requerer esse benefício por incapacidade e, quando completar os requisitos do outro benefício, ela requerer aposentadoria por idade. Nada impede. Ela não tem que... eu não posso requerer o benefício por incapacidade. Pode. O médico vai avaliar. Se você preencher os requisitos, ele vai conceder. Quanto tempo? A gente não sabe. O médico vai fazer essa análise. Pode ser também que o benefício dela seja negado e ela tenha que recorrer para a justiça. Aí ela vai ter que procurar a ajuda de um profissional para avaliar a viabilidade de entrar com esse pedido. Às vezes está muito próximo de aposentar por idade, vai ter que fazer um cálculo também financeiro de tudo isso, é necessário avaliar. Eu tenho aqui outra dúvida, é a dúvida do Múcio, né? Muito obrigado, viu, Múcio, pela participação. Vamos lá. Bom dia, doutor. Múcio, a aposentadoria constituída em dezembro de 2019, certo?
caiu no divisor mínimo, na regra do divisor mínimo. Então, saiu lá no salário mínimo. Mas podia ser feita na regra nova depois da reforma, certo? Então, para entrar numa revisão que foge do divisor mínimo, o que tem que fazer? Só vai entrar lá, tem que fazer uma petição inicial, como é que faz, certo? Obrigado. Excelente. Muito obrigado pelo envio da pergunta. Flaviano, o direito previdenciário, como a gente vê, ele é muito complexo. A pergunta anterior, inúmeras variantes, né? Então, às vezes, a gente estende um pouco aqui na resposta, porque não é algo, às vezes, preciso. 1 mais 1 é igual a 2. Depende de documentos, de datas, enfim, é algo que pode gerar várias respostas. Sobre a pergunta do Múcio, obrigado novamente, Múcio, pelo envio. A gente precisa identificar quando foi que o benefício dele foi concedido. Foi antes do dia 13 de novembro de 2019? Aí já vem uma data, tá vendo? Ele não falou qual que é a data. Foi antes do dia 13? É uma regra. Foi após o dia 13? O INSS, um conceito geral que eu posso falar aqui, o INSS, ele é obrigado, quando vai analisar a concessão do benefício, se a pessoa tem direito ou não, tem para implantar o benefício, o INSS é obrigado a conceder o melhor benefício para o segurado. Às vezes a pessoa tem direito a três regras. O INSS tem que avaliar dentro dessas 3 regras qual que vai gerar o melhor ganho para o segurado. Então o servidor é obrigado a conceder o melhor benefício. Nesse caso, Múcio, pode ser que o INSS não observou esse critério e aí enseja o direito ao senhor a uma revisão. Mas antes de entrar, Múcio, procure a ajuda de um profissional, para que esse profissional, primeiro, faça o cálculo, identifique de fato se você tem direito a uma regra melhor que a que foi concedida para o senhor lá em 2019. Esse profissional vai fazer essa avaliação, identificando de fato que o INSS tinha que conceder uma regra melhor, que geraria um benefício, um valor maior para o senhor. Aí sim ele vai apresentar, vai fazer os cálculos, vai fazer um requerimento administrativo, vai entrar com pedido objetivando a revisão desse benefício do senhor. E, sobretudo, que é extremamente importante identificar, às vezes, o INSS tinha, de fato, que reconhecer um direito a um benefício melhor, Flaviano, mas, às vezes, o ganho que o Múcio vai ter é um ganho pequeno. Bom, um exemplo, R$40 por mês, R$50 por mês. Vale a pena entrar com pedido? Então, a pessoa vai ter que pontuar tudo isso aí antes de apresentar o pedido de revisão. Em alguns casos, o INSS não reconhece na agência. É necessário a pessoa procurar o Poder Judiciário. Mas antes de procurar o Poder Judiciário, ela tem que passar pelo INSS. Ela não pode ir direto para a Justiça. Porque se ela chega direto na Justiça pedindo uma revisão de um benefício, o juiz vai falar, olha, aqui não virou um balcão. Procura primeiro no INSS. Às vezes o INSS vai reconhecer esse direito. Então a primeira pessoa tem que entrar no INSS. Se o INSS negar aquele pedido, com aquela negativa, a pessoa tem esse passaporte já para ir para a Justiça. Ela não pode ir direto para a Justiça, senão o pedido dela é negado com esse fundamento. O juiz fala, olha, procura primeiro o INSS. Se eventualmente negar, você bate aqui na porta que a gente vai avaliar. Eu tenho a dúvida da Cida, né, lá do bairro Bom Pastor. Muito obrigado, viu, Cida? Ela tá dizendo que pagou a previdência como doméstica por 3 anos. Depois ela pagou um tempo como autônomo. Atualmente está pagando ainda como autônoma. Tem 63 anos. Só que ela está sempre pagando como autônomo em códigos diferentes. Parece contribuindo 2 vezes com códigos diferentes. Ela quer saber o seguinte, esses códigos diferentes influenciam para aposentar? Olha, extremamente importante a pergunta dela. Que a gente vem falando aqui. Procure orientação de um profissional. Aquilo é o tema central que a gente... nós abrimos o quadro hoje daquela questão do quebra-mola. A situação dela, ela está passando por uma estrada com uns buracos, né? Porque muda o código, volta para o código, para outro código, enfim. Procure orientação de uma pessoa, de um profissional devidamente habilitado na área, para que ele possa analisar o que a senhora já contribuiu, fazer um panorama de quando a senhora pode aposentar, qual valor a senhora vai aposentar, se tem alguma inconsistência para trás que pode ser solucionada, identificar qual que vai ser o código correto para a senhora contribuir daqui para frente. Porque
Porque às vezes o histórico contributivo da pessoa, Flaviana, é um histórico contributivo bom. E ela está contribuindo, por exemplo, como MEI. O que vai acontecer? A contribuição como MEI garante salário mínimo e só por idade. Às vezes a pessoa consegue aposentar antes. Então ela está contribuindo de forma equivocada, né, e incompatível com o seu histórico contributivo. O histórico contributivo dela é bom e ela, de 2 anos para cá, ela está contribuindo como MEI, que coloca a média dela para baixo. E essas contribuições servem para aposentar só por idade, mas diante do histórico ela consegue se aposentar antes. Então não é simplesmente contribuir. Antes de iniciar uma contribuição previdenciária ou de mudar um código, tem que ser feita uma análise para que a pessoa não perca dinheiro e não prejudique o valor do benefício ou a data que ela vai se aposentar. Eu tenho a dúvida aqui do Mauri, né? Ele está dizendo que tem 50 anos de idade, né? Nessa nova regra do governo federal, com qual período ele poderá se aposentar, né? Ele não citou quanto tempo de contribuição tem, né? Mas aí nesse caso ele tem 2 formas, ou idade ou contribuição, né? Olha só, com certeza ele foi afetado pela reforma. Se ele tem, vamos colocar, se ele tem 5 anos de contribuição, estou dando um exemplo aqui, ele vai aposentar de acordo com as regras vigentes, se nada mudar até lá, daqui a 15 anos, com 65 anos. Agora, qual que é o tempo de contribuição? Ele tem 25 anos de contribuição atualmente, ele entra numa regra de transição para aposentar por tempo. Qual que é a regra? Eu preciso identificar qual que é o tempo de contribuição que ele tinha exato em novembro de 2019 para falar qual daqueles caminhos que a gente sempre fala aqui que a pessoa vai ter que percorrer para chegar na aposentadoria. Às vezes antes dos 65 ou não. Então vai depender do histórico contributivo dele, é necessário fazer cálculo e avaliar se o cadastro está correto, traçar qual que vai ser a possível data da aposentadoria, considerando a legislação vigente. Por que a gente sempre fala legislação vigente? Porque no direito previdenciário aplica a legislação atual. Se eventualmente a legislação ela tem algum tipo de alteração, Flaviano, o que acontece? E a pessoa não tem o direito adquirido, preencheu os requisitos, ela vai estar submetida a uma nova legislação. Então é algo que a gente sempre reforça. A pessoa daqui a 15 anos, no intervalo de 15 anos, a legislação, a tendência é que ela sofra algum tipo de alteração e não dá para cravar que a pessoa vai aposentar com 65. Tudo indica, com a legislação vigente, a gente trabalha com a legislação vigente, que essa pessoa ela pode se aposentar aos 65, mas daqui até lá pode mudar muita coisa e é difícil a gente, se nem o governo acerta nem a inflação no próximo semestre, quem dirá nós advogados aí com conhecimento, às vezes até a gente tem um conhecimento limitado, estuda só o direito previdenciário, estudamos outras matérias também, mas acaba que hoje o volume de informação é muito elevado e por mais que nós trabalhando só numa área, acaba que envolve outras questões, envolve economia, envolve política, envolve um cenário macro de país que é difícil a gente prever, mas no intervalo de 15 anos deve pegar no mínimo umas 2 ou 3 reformas. Vamos à última pergunta de hoje, é a pergunta do José Nilson. Ele está dizendo que tem 25 anos completos antes da reforma na área insalubre. Ele não conseguiu aposentadoria especial, entrou com recurso administrativo, também não conseguiu. Hoje está na justiça em segunda instância, já entrou novamente com um novo pedido pela Previdência. Porém, ele novamente negou, né? Ele quer saber se pode entrar com um novo pedido. Olha, complicado, é complexo o caso dele, por quê? Primeiro, eu já dou os parabéns, porque acredito que ele já está com advogado. Primeiro ponto, ele está representado por um profissional. Esse profissional, ele que é a melhor pessoa para avaliar o caso dele, que estudou, avaliou as provas, o período. É impossível aqui eu falar do trabalho de um profissional sem ler algo. Até se lendo eu não faria isso, porque eticamente a gente não pode dar esse tipo de parecer. Agora, primeiro ponto, ele já está com um profissional. Esse profissional tem o dever e vai passar para ele as informações do processo, qual que é a melhor estratégia para o caso. Lembrando que a aposentadoria especial, assim como benefício por incapacidade, são benefícios complexos de ter o reconhecimento tanto no INSS quanto na Justiça. Às vezes ele trabalhou a vida toda em atividade insalubre, são vários
laudos, que ele tem algum laudo, não estava em conformidade com a legislação e o INSS não reconheceu, vai para a Justiça e a Justiça reconhece só uma parte e aquela parte que ficou faltando vai fazer diferença para ele aposentar, aplicando a legislação vigente na época, aí não pega, entra numa regra de transição. Enfim, aí começa a complexidade do caso. É complicado a gente falar, em especial do caso dele, porque envolve atividade especial. Quando envolve atividade especial, ele já tentou, não estou falando que ele não vai conseguir, mas o mais importante é que ele procure, de fato, esse profissional que está acompanhando, para que faça uma atualização. Olha, nós percorremos no INSS, perdemos, mas fomos na Justiça e ganhamos uma parte. Não foi suficiente. Só que agora temos novas provas, a gente pode entrar de novo, como é que está a situação, faz uma atualização do caso para aplicar na legislação vigente, quando ele pode se aposentar. Então é algo que eu acredito que ele vai conseguir, mas é só o profissional que está cuidando do caso dele para falar de fato qual que é o melhor caminho e de passar a probabilidade de êxito. Essa é a participação do Farlandes Guimarães, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, dentro do quadro Café com Previdência. Muito obrigado, viu, Farlandes? Flaviano, eu que agradeço. Hoje nós tivemos perguntas assim que geram várias respostas, né? Várias possibilidades. E muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Agradeço a todos os ouvintes, telespectadores, por estar participando aqui novamente. O quadro que tem tido uma repercussão muito, muito bacana na cidade, em alguns lugares que eu chego. Você que participa lá do quadro Café com Previdência, muito obrigado. Tal. Minha mãe sempre escuta vocês lá. Tal. Um abraço para todos os ouvintes, telespectadores. Semana que vem o André está aí com vocês. Muito obrigado, viu, Farlandes, pela presença. Eu reforço aqui que o quadro fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Bom Dia Divinópolis, dá uma pausa, mas eu volto já. Não sai daí.